E aí, pessoal, beleza? Começando já o conteúdo do livro 7, a gente vai entrar aqui em estatística, tá? Inclusive, esqueci de colocar o título pra gente aqui, ó. Bom, essa aula vai ser bem simples, tá? Eu não compliquei bastante, até porque vocês têm avaliação lá para fazer, né? Então eu não ia colocar uma aula com muita coisa que fosse sugar ainda mais de vocês, tá bom? Na estatística, a gente vai desenvolver algumas ferramentas para estudar grandes quantidades de informações, tá? É claro que sempre que a gente estuda grandes quantidades de informações, a gente sempre vai ter uma certa margem de erro, mas isso se torna inclusive irrelevante conforme a gente vai ver depois. É sempre uma questão de método, tá? A gente divide a estatística da seguinte forma. Existem as medidas de tendência central, que são moda, média e mediana, que são formas da gente tentar traduzir o comportamento de um grande conjunto de valores por um número só. Tá? Então, por exemplo, se alguém pergunta como os alunos do segundo ano foram na avaliação trimestral de matemática, eu não vou listar as notas de vocês um por um, porque eu nem lembraria isso. Mas eu diria, por exemplo, a média da turma foi 8. É uma forma de eu tentar traduzir um grande conjunto por um número só. Outro conceito que a gente tem na estatística, ou melhor, outro grupo de conceitos, tá, são as medidas de dispersão. As mais conhecidas aqui são o desvio padrão e a variância, mas também tem erro padrão da média, desvio médio absoluto, coeficiente de variação, amplitude. As medidas de dispersão, elas falam sobre a variabilidade de um conjunto. Se os elementos variam muito, se eles ficam mais próximos. Tem as medidas separatrizes, e como o próprio nome indica, estão relacionadas à ideia da gente separar o conjunto em partes com uma certa metodologia, com uma certa lógica, né? As mais comuns aí vão ser o percentil e o quartil. E tem a estatística inferencial, que é onde entram testes estatísticos, o famoso teste Q quadrado, por exemplo, está aqui, tá? Que é aqui, na verdade, que a porca torce o rabo. É aqui que a estatística fica um pouco complicadinha, tá? Mas a gente não vai chegar até aqui. O que a gente vai estudar são as medidas de tendência central e uma partezinha aqui das medidas de dispersão, tá? A gente vai pegar uma ideia bem suave do que é o desvio padrão. Antes da gente entrar nesses conceitos propriamente ditos, eu preciso falar um pouquinho sobre alguns conceitos iniciais, é o beabá da estatística. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar é população e amostra. Uma população vai ser um conjunto universo, é a totalidade dos valores que se pode obter, e uma amostra é um subconjunto da população, é uma parte da população. Tá? Por quê? Porque nem sempre você pode avaliar todos os elementos. Um exemplo muito clássico disso é a gente falar das pesquisas de intenção de voto. Esse ano a gente vai ter eleição municipal, né? O município de Passo Fundo deve ter, sei lá, 100 mil eleitores. Se você for fazer uma pesquisa, você não vai ir atrás das 100 mil pessoas para pesquisar. Então, o que você faz? Você pergunta aí para 2, 3 mil pessoas, que é uma amostra, né? Um outro exemplo que é bem interessante é você fazer exame de sangue. Você não precisa coletar todo o sangue do seu corpo. Você pega um pedaço dele e você avalia aquela amostra. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre variáveis. Uma variável é uma coisa que a gente vai estudar, tá? Uma variável, a princípio, ela vai poder ser de dois tipos. A gente pode ter uma variável qualitativa ou uma variável quantitativa. Eu acho que os nomes aí são autoexplicativos, né? Uma variável qualitativa é uma qualidade. Se você vai
pesquisar, por exemplo, o estilo de música favorito das pessoas, de uma população, ou a série que a pessoa está assistindo, ou a escola que a pessoa estuda, o resultado o resultado dessa pesquisa, os dados que você vai obter, que não são números, né? Então, quando você pergunta o estilo musical favorito da pessoa, a pessoa pode responder, heavy metal, a pessoa pode responder, sei lá, samba, mas a resposta da pessoa não vai ser um número. Já uma variável quantitativa, o resultado vai ser um número, tá? Você ir perguntar, por exemplo, a altura da pessoa. A altura da pessoa vai ser um número. A idade da pessoa, tá? Ou você pesquisar, por exemplo, renda familiar, esse tipo de coisa. As variáveis quantitativas também podem ser subdivididas em discreta ou contínua. Ou melhor, discretas ou contínuas, né? Já que eu falei no plural, tem que manter o plural. Uma variável quantitativa discreta está associada a problema de contagem com números inteiros. Eu pesquisar, por exemplo, quantidade de alunos por sala. Quando eu vou contar o número de alunos que tem numa sala, do 1 vai para o 2, do 2 vai para o 3, não tem o valor intermediário, não tem 1,5, né? Uma variável contínua está associada a problemas de medição, onde a gente vê, por exemplo, massa, aquilo que a gente chama de peso corporal, né? A gente vê a altura, por exemplo, que são coisas que existem intermediário. Entre 1 metro e 2 metros tem vários intermediários, né? Tem 1,5, 1,6, mas ainda entre 1,5 e 1,6 tem intermediários. Enfim, essa parte mais inicial não é uma coisa assim que vai fazer lá muita diferença quando a gente tiver que resolver uma questão, quando a gente tiver que fazer a conta. É só para a gente saber que existe e ter uma noção daquilo que a gente vai estar estudando, tá? Agora eu quero falar um pouquinho sobre frequências. E para falar sobre frequência de uma variável, eu peguei um exemplo para a gente. Em um time juvenil de rugby, há 3 jogadores com 18 anos de idade, 4 com 17, 4 com 16 anos, 5 com 15, 3 com 14 e 1 com 13. Organize esses dados em uma tabela de frequências. A primeira coisa que eu vou fazer aí é o seguinte, ó. Qual que é a variável principal? Bom, primeiro, antes de eu começar a pensar nessas variáveis e nas frequências, eu tenho que entender, uma tabela sempre tem que ter um título, assim como um gráfico também tem que ter um título, tá? Então eu vou colocar aqui o título da nossa tabela, vai ser idades dos jogadores do time juvenil. A minha variável principal aqui é a idade, então eu vou colocar aqui, ó, idade, e vou colocar unidade em anos. Tá? Bom, uma coisa que vai ser interessante para a gente, se a gente tiver que montar uma tabela, é organizar esses valores em ordem crescente. Então, eu não vou começar colocando 18, depois 17, depois 16. Eu vou colocar aqui, ó, eu sei que vai ter jogadores aí com 13 anos, vai ter jogadores com 14, com 15, com 16, aí, com 17 e com 18. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí é escrever a frequência absoluta. Bom, a frequência absoluta é exatamente o número de ocorrências do evento. É quantas vezes a gente verifica aquilo na nossa distribuição. Tá? Então, o que quer dizer a frequência absoluta aí? Tem quantos jogadores com 13 anos de idade aqui? 1. Então, a frequência absoluta é 1. Quantos jogadores com 14 anos? 3, né? Então, a frequência absoluta é 3. Quantos com 15? 5 jogadores. Então, a frequência absoluta é 5. 4 com 16, 4 com 17 e 3 com 18. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente vai observar esse valor aqui, por exemplo, quando a gente vai medir, ele aparece 5 vezes na distribuição, tá? E a outra frequência que vai ser importante para a gente é a frequência relativa. A frequência relativa é sempre uma porcentagem do total. Já vamos até parar e pensar assim, ó. Qual que é o total de jogadores que a gente tem aqui? Ao todo, a gente tem 20 jogadores, tá? 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 4, 13,
mais 4, 17, mais 3, 20. Para eu fazer isso de maneira bem simplificada, eu vou pensar 100%, né, do time. Se eu dividir entre os 20 jogadores, cada jogador vai ser 5% do time. Entendeu? Então, aqui onde eu tenho um jogador, eu sei que é 5% do time. Aqui onde eu tenho, olha só, 3 jogadores, 3 de 20 é 15%. 5 jogadores. Bom, tu vai concordar comigo que vai ser 25% do time. Até porque é um quarto do time, né? 4 jogadores, então, é 20%. Aqui, se tem a mesma frequência absoluta, vai ter a mesma frequência relativa, 20%. E o mesmo vale aqui para o 3, ó, 15%. Frequência relativa é sempre uma porcentagem do total. E se eu somar essa coluna aqui, eu tenho que achar o 100%. Dependendo do valor que eu estou trabalhando, tipo, se tivesse, por exemplo, 13 jogadores aqui, se tivesse 17 jogadores, 19, esses valores não iam estar bonitinhos, eu ia dar uns números decimal que eu ia ter que arredondar. Nessa história de arredondamento, pode ser que talvez a soma não feche 100%, mas se não der os 100%, vai dar, tipo, com certeza um número muito próximo, sabe? Vai dar 99,9, 100,1, assim. E o interessante é que mesmo que a gente arredonde para cima ou para baixo, muitas vezes alguns valores a gente arredonda para cima, alguns a gente arredonda para baixo, e em geral, mesmo arredondando, ele vai fechar os 100%. Tá? Essas são as duas frequências que a gente tem que entender. A frequência absoluta é quantas vezes o valor acontece, e a frequência relativa é a porcentagem do total, sabe? Tipo, eu sei que 15% do time juvenil aí tem 14 anos. Existe também a frequência absoluta acumulada e frequência relativa acumulada. O que é a frequência absoluta acumulada? É eu pensar até 13 anos tem um jogador, né? E até 14 anos tem 1 mais 3, são 4 jogadores até 14 anos. Até 15 anos, olha só, é 1 mais 3, que é aquele 4, mais 5, são 9 jogadores. Então eu ia somando os valores anteriores, é por isso que é importante que a gente deixe isso daqui em ordem crescente. Até 16 anos, olha, aqui eu sei que tem 9, né? Mais 4, 13, mais 4, 17, mais 3, 20. Tá bom? E claro, frequência relativa acumulada é a mesma lógica. Acumulada é sempre você ir somando todos os anteriores. Até 13 anos você tem 5% do time. Até 14, olha, 5 mais 15, 20% do time. Mais 25, 45%. Mais 20, 65%. Mais 20, ou melhor, mais 20%, né? 85%. Mais 15% fecharia aquele nosso 100%. Então, como as frequências acumuladas elas sempre vão somando todos os anteriores, os dois últimos aqui sempre vão ser o total, né? A gente sabe que o total aqui são 20 jogadores, ou, claro, 100% na forma percentual. Gente, essa aula vai ficar por aqui, não é para complicar mesmo, tá? Na próxima aula, a gente começa a ver os conceitos dentro da estatística, envolvendo conta e tal, e a gente vai ver que, assim, estatística é bem tranquilo, estatística de ensino médio é uma belezinha, relativamente tranquilo, sabe? Às vezes a gente pode emperrar numa questão ou outra, tem questões que complicam às vezes, tá? Acontece da gente pegar uma questão e não saber direito como começar, mas conceitualmente a gente se vira, sabe? O que eu quero dizer, a gente consegue entender os conceitos e aplicar na maioria dos negócios. Vocês vão gostar bastante.